A paz do Senhor, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós estamos estudando a carta de Paulo aos Gálatas. Então pega a sua Bíblia, pega o seu caderno de estudos, ora o Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria. Pede a Ele proteção para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Nós já estamos, portanto, numa outra parte da carta. Nós iniciamos agora a parte final da carta de Paulo aos Gálatas, que fala sobre as exortações éticas. E isso vai até o verso 10 do 6º capítulo. Então vamos ver o que o 5º capítulo de Paulo nos reserva. Ele começa a falar sobre a vida de liberdade. Ele ainda está fazendo esta comparação e ele ainda está chocado, porque o povo está querendo voltar à escravidão. Então ele diz, espiritualmente, nós somos filhos da mulher livre. Por quê? Porque Cristo nos libertou. Então nós somos descendentes de Isaac, o filho da promessa, que foi realizada em Cristo Jesus. Igualmente verdade que Paulo vai exortar agora os Gálatas a permanecerem firmes, como livres, como libertos, e não querer voltar à escravidão. Então, se Cristo nos libertou, né? Por que nós estamos querendo ficar escravos de novo? Então, Cristo não nos libertou para que nós, dali a 2 minutos, nos tornássemos escravos novamente. A intenção de Cristo foi a nossa liberdade e não a escravidão em seguida. Não é para isso que ele morreu na cruz. Portanto, os Gálatas tinham que tomar uma posição firme. Eles tinham que ser persistentes na sua liberdade. Eles devem se agarrar à liberdade, porque a liberdade não foi obtida a qualquer precinho. Não, ela foi obtida a um preço muito alto. Portanto, eles não podem admitir, eles não podem permitir que o jugo seja colocado de novo sobre eles. E aqui, Paulo fala como se os judaizantes fossem aquele tipo de homem que quer colocar um jugo num boi. Amados, colocar o jugo num boi não é uma tarefa fácil, porque o boi não vai se deixar colocar um jugo nele. Então é uma tarefa difícil. E eles estão querendo transformar os libertos do Senhor, os adotados da família do Senhor, num boi escravo de novo, com jugo e tudo. Ora, para se colocar o jugo no boi, o boi tem que permitir, porque se o boi não quiser, você não vai colocar, não. Então, esta figura do jugo agora, ela é introduzida. Ele já andou falando de fardo, ele já andou falando de carga, agora ele fala especificamente de jugo. Jugo, portanto, é aquele aparelhinho que se coloca no pescoço do boi e faz com que o condutor consiga levar o boi para onde ele quiser, porque ele fica preso nesse jugo. Tá? E é interessante que não é a primeira vez que o jugo é utilizado. O animal que tem a jugo é um animal escravo, ele não tem alternativa. Então, você colocar circuncisão é tentar colocar jugo de novo, é tentar colocar regra de novo, escravidão de novo. Mas este jugo, ele já andou sendo falado lá em Mateus. Quando Mateus conta a história, Jesus, na história, ele diz o seguinte: venham a mim. Larga esse jugo, larga esse peso, larga esta carga, venham a mim, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve.
que Paulo está tentando mostrar aqui? O que Mateus estava dizendo lá. Que o jugo do Senhor não é um jugo de escravidão que a lei estava colocando neles. E que o fardo não era um fardo impossível de levar. O fardo era leve, o jugo é suave, o jugo não machuca. Então, Paulo diz o seguinte: se a circuncisão é uma necessidade para a salvação, a obra de Cristo desapareceu. E aí eles estão decaídos da graça. Eles não teriam proveito nenhum à circuncisão. Tá? É que eles estão decaídos da graça. Os gentios que se submetem à circuncisão, eles estão voltando a um sistema legal. E o fardo é leve, porque não é um fardo da totalidade da lei. É um fardo menor. É um fardo da graça, um fardo da misericórdia, um fardo do amor. Portanto, o que eles estavam arriscando tudo aqui não é só perder benefício, mas se separar do Senhor. É quase que como uma apostasia, porque eles estavam decaindo da graça. Eu estou virando as costas para aquilo que Deus fez na cruz do Calvário, um dom gratuito que Deus me proporcionou através da sua morte na cruz do Calvário. Ele tinha esperança de justiça. Então nós temos duas palavrinhas aqui. Justiça, que é o objeto, a esperança, eu tenho uma esperança de justiça. O que é? É aquilo pelo qual se espera. Então eu espero justiça? Sim. É uma certeza. Esperança é uma certeza. É a certeza das coisas que não se veem. Se eu voltar à escravidão, isto é uma ameaça. Isto é escravidão. Se eu voltar à circuncisão, eu tenho escravidão. Isto é uma ameaça. Então ele tem uma esperança de justiça, no sentido de que ele prevê lá na frente não só as bênçãos e os benefícios que agora a adoção e o Espírito Santo me dão, mas eu vejo lá na frente a vida eterna, eu vejo lá na frente todos os dons, toda a graça, toda a comunhão, toda a companhia do Senhor pela eternidade. Então, é como se um atleta estivesse correndo e aí a poucos metros da linha de chegada ele disse: não, mas por que eu estou correndo? Não, eu vou voltar ao treino, não, eu vou voltar ao que era antes, não, eu não quero. Mas ele estava quase ganhando, ele estava quase atravessando a linha de chegada. Então Paulo usa esse exemplo para nós, como se fosse um atleta que foi, mas antes de chegar na linha de chegada, o que ele faz? Ele desiste de tudo e aí eu vou me circuncidar de novo? Não, mas como assim eu vou voltar para a lei? Para Paulo, amado, fica clara a ideia de Cristo em relação a isso. Qual é a ideia de Cristo em relação a isso? Ser circunciso ou ser incircunciso é irrelevante, porque os judeus circuncisados que se converteram e creram em Deus, eles são aceitos. Os gentios incircuncisos que se converteram e creram em Deus, eles são aceitos. Então, para Cristo, se você é circunciso ou incircunciso, se é judeu ou gentil, pouco importa. Porque não é a circuncisão que te salva. É isso que Paulo está dizendo. Não é a lei que te salva. Não é o regulamento que te salva. Não é o ritual que te salva. É Cristo que me salva. Portanto, é a fé em Cristo. E aí Paulo diz: vocês estavam correndo bem. O que aconteceu com vocês? Por que vocês estão parando de correr agora que já estão quase no final? Vocês estão dando ouvidos para as pessoas que não têm nada de bom a dizer. Isso é estutícia.
Isto é estupidez. Isto é ignorância. Isto é burrice. No sentido de Paulo. Parar antes de conseguir? Parar de repente, antes do alvo ser atingido? Paulo, ele tinha uma consciência de si, que é o que nós temos que ter, amados. Nós temos que ter sempre vivos na nossa cabeça como era difícil a nossa vida antes do Senhor e como a nossa vida com o Senhor ela é mais amena, porque o jugo é suave e o fardo é leve. Porque Deus está conosco em todos os momentos. E aí ele diz, toma cuidado, porque você tem que ter na tua mente consciência dessa chamada divina para você nunca mais querer voltar atrás, nunca mais deixar que alguém faça com que você se desvie do caminho. Cuidado com esse fermento. O que é um fermento? Amados, às vezes nós vamos fazer um bolo, um pão, algum tipo de guloseima. A gente bota um monte de farinha, a gente bota um monte de ingrediente, mas a gente bota um pouquinho de fermento. É pouco fermento. E aquele fermento é capaz de levedar a massa inteira. Faz a massa crescer, faz a massa, né? Ou seja, aquele pequeno fermento, aquela pequena lição errada, palavra errada, noção errada, regra errada, faz com que se perca tudo, penetre em tudo e destrua tudo com uma influência que é nociva, que nos leva à morte. E aí, a palavra não é fácil, a palavra que Paulo usa aqui é condenação mesmo. E essa palavra condenação, né, refere-se ao julgamento de Deus. Ou seja, se nós voltarmos atrás, nós estamos desfazendo da obra salvífica. Portanto, a gente está abrindo mão da obra de salvação e está voltando para trás para o pecado. Portanto, no momento do julgamento, nós seremos julgados com base nisso. Com base nessa situação. Se nós já passamos tanta coisa, se nós já corremos tanto, por que agora voltar para trás? Olha, isso vindo de Paulo, que foi um judeu zeloso. Ele era um fariseu. Segundo a lei, ele era um fariseu, ele defendia mesmo, ele ia atrás, ele perseguia as pessoas, porque o seu zelo era forte em relação à lei, até o momento em que ele entendeu que a lei estava errada. Então, isso é um testemunho de alguém que sabe do que está falando. E as pessoas querem que volte para isso, né? E aí ele fala uma coisa que até choca, né? Ele diz, oxalá que eles se mutilem tudo. O que eles estão dizendo aqui? O que Paulo está tentando dizer aqui? Porque a circuncisão é um corte que se faz, é um sinal, é uma cicatriz na carne. É a carne que fica marcada, portanto ela tem que ser cortada, fica uma cicatriz. Então ele diz assim, então que eles se cortem de vez. Como fazem quem? Como fazem os sacerdotes pagãos. Os sacerdotes pagãos, amados, eles faziam isso. Eles não faziam circuncisão. Não era circuncisão. Tirar só a carne do prepúcio, do órgão genital. Estes sacerdotes, eles se emasculavam, eles cortavam tudo. Eles cortavam inteiro. Não era só a pele do prepúcio. Eles cortavam tudo. Eles se emasculavam. Tá? Eles cortavam fora o órgão genital. Os gentios, né, eles não poderiam aceitar uma coisa dessa, porque, veja, aquilo não era uma realidade deles. Os judeus tinham isso como aversão.
A circuncisão e a mutilação, para eles meio que, né? Não era a realidade deles. A automutilação para os judeus, não. A automutilação para o judeu, ele implica em excomunhão, ou seja, era cortado fora do convívio do povo. Então, quando Paulo diz, eles que se mutilem, ou seja, eles que cortem fora mesmo tudo, não só um pedaço, mas tudo. A expressão quer dizer que ele repulsa aquilo tudo, que ele tem nojo daquilo tudo. Porque isso é quase como voltar ao paganismo. É quase como voltar, porque se eles eram gentios e estavam sendo levados a fazer isso, é quase como eu convencê-los a voltar ao paganismo, aos sacerdotes pagãos da deusa Cibele que cortava tudo. É dar ocasião para a carne. É degenerar. E aí, veja, Paulo dá uma diferença. Uma coisa é liberdade, outra coisa é licenciosidade. Uma coisa é você ser livre das amarras da lei. Outra coisa é você querer fazer o que você quiser. Porque, veja, você, na verdade, não está livre para fazer coisas que você quer, ou seja, coisas erradas. Não. Você tem princípios éticos, princípios cristãos, princípio de misericórdia, princípio de amor, princípio de cuidado. Então não é licenciosidade. Então vamos fazer o que a gente quer. Não é assim. Então se eu posso fazer o que eu quiser com a carne? Então eu posso pecar na carne? Não, Paulo diz que não é assim. Né? Então nós temos que ter diferença, considerar como diferente uma coisa com a outra. Paulo diz que nós temos liberdade, nós não temos agora autorização para fazer o que a gente quiser com o corpo, não. Porque existem princípios éticos, existem princípios morais. E esses princípios a gente ainda obedece, a gente ainda segue. Né? Por que ele usa a carne aqui? Por que ele fala de carne? Porque ele está falando das coisas que se apresentam na carne. A escravidão com a circuncisão dava para enxergar na carne, porque era a carne que era marcada. E aqui ele está comparando o amor de uns pelos outros. O homem natural, ele tem uma tendência que é dele, que é uma tendência às vezes má. Mas então Paulo diz, não, agora não é assim. O homem tem que ser movido pelo Espírito, senão ele vai acabar fazendo coisas erradas, sim. Ele vai acabar passando a fazer coisas erradas. Eles não foram chamados para a escravidão, eles foram chamados para manifestarem amor um pelo outro. Isso não é um tipo de servidão? É um tipo de servidão que vamos dizer assim, não fere. Porque se eu estou restrita a amar uns aos outros, os outros também me amam. Portanto, é uma recíproca. Um só princípio. Amarás o teu próximo como a ti mesmo, que está em Levítico. Toda a lei. Porque Cristo explica que um só princípio engloba toda a lei, que é a lei, que é o amor. E aí Paulo faz essa comparação. Então, se você é espiritual, se você não está na carne, por que vocês se mordem e se devoram como se fosse uma alcateia de lobo, de animal selvagem que pula na garganta um do outro? Você não está sujeito à lei? Você não quer voltar para a lei? Você já foi livre. Então existe agora um princípio diferente. Um só preceito. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Isto encerra toda a lei. Então eu posso cumprir toda a lei se eu cumprir este, que é o que Cristo veio trazer, em vez de ficar mordendo o pescoço do meu inimigo. Então
na verdade, Paulo está dizendo aqui que a minha vida de liberdade, ela me traz uma outra forma de enxergar o mundo, uma outra forma de enxergar as pessoas que estão ao meu lado. Amém, amados? Bons estudos.